Olá, que alegria! Estamos juntos em mais uma oportunidade de culto de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Esse é um grupo que se reúne em nossa igreja, Igreja Batista Calvário, do qual você já vem cooperando e participando aí conosco, do seu lar. Nós estamos alegres por você também, que tem feito parte desse momento tão importante, nesse tempo, né, de confinamento, mas a gente sente que Deus está presente em cada hora em que nós nos reunimos e celebramos a glória do reino de Deus. E muito obrigado a você, então, que tem estado conosco acompanhando nossos estudos. Hoje estaremos dando início a uma nova série. Quero convidar você a permanecer conosco durante esse período. Serão 10 aulas e eu sei que cada uma delas estará acrescentando situações novas da realidade da nossa vida. Nós vamos estar tratando de um livro, ele é da APEC, fala os problemas do obreiro e a solução de Deus. Tenho certeza que para a sua vida vai ser muito importante conhecer, né, como lidar com os nossos problemas e como fazer isso com base na direção de Deus. Isso que é muito importante, né? Às vezes a gente tenta lidar com os nossos problemas na nossa própria força e aí começamos a aumentar ao invés de resolvê-los. Então, quero convidar você a acompanhar conosco essa série e pedindo a Deus que possa ajudar você ao final dela a entender que Deus é bom e que realmente tem cuidado de você. Quero orar com você, pedindo a Deus que dirija a sua vida, dê a você uma noite de paz, um tempo maravilhoso na presença dEle. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que estamos juntos para celebrar a glória do reino de Deus. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um que nos ouve, que está conosco, ligado por meio deste canal. Peço que a graça do Senhor possa chegar até eles, possa encher do seu espírito e que eles sejam completamente direcionados pelo Senhor na vida pessoal. Peço a tua bênção, orando no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero fazer uma leitura com você, está em Romanos capítulo 12, versículos número 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma importante orientação à igreja de Roma, dizendo que eles não deveriam ficar conformados, ou seja, tomar a forma do mundo. Quando o Senhor Jesus também nos advertiu quanto a isso, ele disse assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o Evangelho ele traz uma transformação. Por isso que ele diz: Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então é com essa mente renovada que nós conseguimos mesmo lidar com todos os nossos problemas, porque aí nós vamos lidar com eles na segurança de que Cristo está adiante de nós, nos orientando, fazendo com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja sempre acontecendo diante de nós. Por isso, eu convido você também a meditar na letra dessa música que nós vamos ouvir agora, por um dos irmãos do nosso grupo de louvor, irmão Renato. Ele vai estar cantando para a gente: Espírito, enche a minha vida. E eu sei que se você permitir isso, né, o Espírito não só vai encher, mas vai fazer morada na sua vida, no seu coração, e isso é um grande passo para que você tenha os seus problemas solucionados pelo Senhor. Que Deus abençoe então nesta música, medite nela enquanto Renato está cantando para a gente. Graça e paz, irmãos. Estamos agora para juntos louvarmos ao nosso Deus. E nós vamos louvar com uma canção conhecida da igreja, que diz: Espírito, enche a minha vida. E é assim, convidando esse Espírito para nos encher, porque esse Espírito é o Espírito que nos une. Embora fisicamente não estejamos juntos, mas estamos unidos nesse Espírito de Deus. Então que Ele traga o consolo, que Ele seja aquele que vai nos ajudar a entender a palavra de Deus, a estar sempre perto de Deus nesse momento difícil. Louvemos ao Senhor.
Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que maravilha esse louvor entoado, né, pelo servo de Deus, irmão Renato. Como é bom a gente entender, né, que o Espírito Santo enche, tem esse poder, né, de preencher todos os espaços da nossa vida, nos ajudando então a lidar com as realidades de nossos problemas. Estamos diante de um grave problema, não é nacional, mas é mundial, nessa pandemia. Então temos que sim estar preparados para esse tempo, resolvendo, avançando adiante, não nos paralisando diante dos problemas, mas enfrentando eles, mas enfrentando com base na palavra de Deus. Que Deus ajude você a seguir nesta direção. Nossos pedidos de oração hoje, eu quero relembrar alguns, né? Temos pedido pelo conforto aos familiares, pessoas que têm perdido seus familiares. Recentemente nós tivemos o irmão Gesiel perdendo um tio, agora bem mais recente tivemos a irmã Lô perdendo seu esposo, né? Então uma perda grande para todos os familiares dela. Então devemos estar orando por essas famílias, pedindo o conforto, o consolo de Deus nessas horas difíceis, né? Que já estão difíceis pela realidade que estamos enfrentando. E quando nós temos essas notícias, ainda mais nos sentimos abalados. Mas também nós queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando. Nós temos visto uma equipe médica fazendo um excelente trabalho. Aqui no Brasil, 54% dos casos têm sido recuperados. Isso é uma grande vitória, né? Às vezes as estatísticas apresentam muito lado negativo, mas a gente também precisa exaltar e glorificar a Deus por essas vitórias, né? 54, mais da metade tem sido resolvido, recuperado. Então isso é motivo de louvor a Deus. Devemos então agradecer a Deus por isso e por essas famílias que recebem então os seus familiares de volta para um convívio. Eu creio que isso é algo muito significativo e que a igreja deve glorificar a Deus. Também devemos estar pedindo sabedoria pelos nossos governantes, para que eles tenham a capacidade então de estar liderando, né, e trazendo uma liderança de influência. Esse é o momento em que a nossa liderança terá um fator muito importante na sociedade. Então nós temos que pedir sabedoria da parte de Deus para eles, para que eles possam fazer um grande governo em todo o nosso país. E também pela igreja, para que os pastores também consigam ter essa liderança agora para impulsionar a sua igreja, mesmo à distância, mas eles possam manter todos
unidos, integrados, fortalecidos espiritualmente, edificados na graça de Cristo. Isso é um grande desafio para nós e nós pedimos suas orações também por isso. Então nós vamos mais uma vez orar por esses pedidos de oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que nesse tempo de dificuldades, o Senhor esteja consolando, Pai, o coração de cada um dos nossos irmãos, irmã Lô, seus familiares que perdeu recentemente seu esposo. Olha por esses queridos irmãos, que a graça do Senhor possa dar o consolo e o conforto que eles precisam, bem como o irmão Gesiel e seus familiares também, pela perda do seu tio. Consola, Pai, dá essa graça bendita que vem do alto, para que eles sejam fortalecidos nesse tempo tão difícil. Oro, Deus, pelos nossos líderes, nossos governantes, para que nesse tempo eles encontrem sabedoria, condições, ó Deus, de orientar, ó Deus, a nossa nação quanto a tantos problemas que têm surgido, ó Pai. Então que o Senhor possa dar essa liderança na vida deles, porque nós precisamos, Pai, nesse tempo de governo, de líderes de verdade. Então abençoa de tal forma para que a obra do Senhor continue sendo realizada. Então por isso eu oro também pelos pastores, para que eles encontrem sabedoria no Senhor para fazer essa obra, ó Deus, enquanto as suas ovelhas estão em casa, Senhor, que eles possam ser edificados, fortalecidos, ser mantidos unidos como igreja, ó Deus, abençoando grandemente, ó Pai, o ministério de cada um deles, para que teu nome seja exaltado. Rogamos por todos os enfermeiros, médicos, por essa vitória em nosso país, de 54% dos casos já recuperados, Senhor, dessa pandemia. Louvamos porque de tal forma o Senhor tem ajudado o nosso país a não ter tantas perdas. Então, que esses familiares voltando para os seus lares, alegrem essas famílias, Senhor. Rogamos a tua bênção também pelo consolo àqueles que perderam os seus familiares. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos louvar a Deus agora mais uma vez com o nosso irmão Renato, trazendo para o seu coração um hino muito precioso. E se você tem aí em casa, pode participar com ele também, cantando junto. Grandioso és tu. Então vamos ouvi-lo com alegria no nosso coração. Realmente Deus, ele é grandioso e ele quer abençoar a sua vida nesta noite. Graça e paz, irmãos. Nesse momento nós vamos cantar a canção Grandioso És Tu. E que nesse momento de dificuldade, de temor, de ansiedade, lembremos a grandeza de Deus e possamos contemplar na criação a grandeza de Deus. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu amor sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
acredito em teu amor tão grande que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado, agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Muito bem, que maravilha a gente poder reconhecer, né, a grandeza do nosso Deus. Ele é um Deus tremendo, Criador dos céus, da terra, do mar. Nosso Deus, o único Deus, Senhor do universo e que tem cuidado da sua vida também. Por isso, quando nós nos deparamos com os problemas, nós precisamos olhar para esse Deus que é grandioso e que, habitando em nós, tem prazer em nos direcionar a sempre fazer a vontade correta do nosso Deus. Então, eu espero que nesta noite você possa ser orientado, né, a reconhecer, né, que Deus quer realmente dar solução para os seus problemas. Então, nossa temática dessa série de estudos que vamos iniciar hoje é os problemas de um obreiro. Podemos dizer assim, né, os problemas de um cristão e a solução de Deus. Então, que você possa olhar para essa direção e, em observando as orientações que a palavra de Deus vai lhe dar, ser grandemente abençoado por ela, é o desejo desse pastor para o seu coração. Tá bom? Nós vamos estar fazendo então uma leitura bíblica. Ela está em Filipenses capítulo 4, versículos 18 a 20, que diz assim a palavra de Deus. Vou dar um tempinho para você, né, observar esse texto. Ele já está aí também para a sua tela, que diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não é maravilhoso você poder observar isso no seu coração?
Essa é uma passagem do apóstolo, né? Nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 18 a 20, ele está grato a uma igreja, né, que pôde assisti-lo em suas necessidades. Lembrando que o apóstolo, ele era fazedor de tendas. Então, quando não tinha ele sustento, ele usava desse ofício para angariar fundos para dar continuidade ao seu trabalho. Então, quando ele recebeu essa contribuição e veio em tempos realmente difíceis, né, onde ele pôde ser grandemente abençoado, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja o valor, né, de uma contribuição, de uma oferta de amor para com o missionário, para com a obra missionária, para com o trabalho que Deus está realizando por intermédio de pessoas. Como é importante, né? Muitas das vezes esse recurso vai chegar em um tempo de problemas. Aquele obreiro está passando por dificuldades financeiras. E aí essa oferta, essa contribuição, que é seu sacrifício aceitável a Deus, vai chegar em boa hora. E como o apóstolo também aqui torna-se agradecido, certamente esse missionário também dirá a mesma coisa, né? Recebi tudo e agora tenho em abundância. Estou suprido para resolver esse problema financeiro que ocorreu em minha vida. Aí ele dá essa finalização com gratidão. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A verdade, meus irmãos, é que temos problemas. Todos nós temos algum tipo de problema, né? Todas as pessoas passam na vida por algum tipo de problemas em algum momento dela. Então, mas a gente precisa entender a realidade dos problemas que enfrentamos. Pode ser até que estejamos passando por mais de um. Talvez você esteja nessa situação, né? E os problemas, eles são vários. Nós temos problemas de ordens pessoais, né? Crises conosco mesmo. Nós temos problemas no trabalho. Nós temos problemas de ordem financeira, né? Quando saímos ou perdemos um emprego, ou quando há uma falência, né, na nossa empresa. Todas essas situações são situações financeiras e de grande dificuldade. Nós temos problemas familiares, né, de conflitos de geração, de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos. São vários, né, esses problemas na ordem familiar. Nós temos problemas com pessoas que às vezes têm temperamentos diferentes do nosso e a gente não consegue lidar com essas situações. Nós temos problemas com a área da saúde, né? Às vezes um diagnóstico que nos chega, um problema que não tem uma solução imediata e nós vamos ter que enfrentar esse problema ou conviver com ele até quando Deus assim permitir. Então, são problemas que surgem, né? Mas agora tudo está ligado de como enfrentamos cada um desses problemas. Temos problemas conosco mesmo, né? Na autoestima, várias áreas, né, da nossa vida, né? Nós temos problemas com as circunstâncias que nos cercam. Agora estamos passando por uma pandemia, uma necessidade de ficar em nossos lares, né? A orientação é fique em casa, com vista de não sermos atingidos por esse vírus. Então, são circunstâncias e são problemas também. Porque quando a gente entra para esse confinamento em casa, nós também começamos a ter bênçãos e também problemas, às vezes no nosso relacionamento. Então é uma circunstância nova que nos leva para uma nova realidade e temos que saber de como enfrentá-lo. Temos problemas com o futuro, um casamento, um curso, um concurso, né? Quantas coisas, né, ocorrem que às vezes a gente não sabe como lidar com esse problema do futuro. Desânimo, desapontamentos e por aí vai. Talvez
teríamos aí uma página inteira, ou 2, 3 de caderno, anotando quantos problemas nós enfrentamos. Certamente gastaríamos todo esse espaço se continuássemos falando cada um dos nossos problemas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, o autor também ele faz a mesma coisa, né? Porque essa lista ela é uma lista interminável, né? Nós sempre teremos algum tipo de problema. Tenho certeza de que você poderá identificar, né, um problema na sua vida. Mas eu faço aqui alguns destaques significativos sobre nossos problemas. Vimos mesmo que esta lista ela não tem fim, mas a questão é como estamos enfrentando ou como estamos lidando com cada um desses problemas que nos surgem. Ninguém pede para ter um problema, tenho certeza, mas sabemos que em algum momento teremos de enfrentar alguns. E nós diríamos, né, que alguns dos problemas eles são crônicos, como problemas crônicos de saúde. Como lidar, né? Quando temos diante de nós uma situação dessa, uma realidade dessa, quando estávamos tão tranquilos, né, nesse ponto de vista, mas de repente nos chega às mãos um atestado, um diagnóstico que nos diz que temos esse problema e que agora vamos lidar com ele em nossa experiência. Ou mesmo uma perda de um emprego, né, que abalou completamente a estrutura financeira da sua casa, talvez porque você não estava preparado, né, para esse momento ocorrer agora. E olha que nesse tempo de pandemia, muitos se viram diante desta realidade, né? E você não tem como suprir isso por muito tempo. Então isso causa logo preocupações, ansiedades, outros tipos de enfermidades que acabam chegando por conta de uma situação assim mais específica, né? Porque ninguém pede para ter um problema, ele surge. Problema com alguém do seu ministério, talvez agora falando especificamente relacionado às atividades de uma igreja, né? Nós temos vários ministérios na igreja e às vezes existem conflitos entre um ministério e outro. Então, como lidar com eles, como resolvê-los? Um problema com alguém do conselho da igreja, ou mesmo o pastor, né? Eu não estou imune nisso e nem ninguém está imune dessa situação. Às vezes elas surgem mesmo e nós temos que estar sim preparados para enfrentá-los, né? E buscando sempre uma solução que vem de Deus. E certamente eu tenho certeza que outros problemas podem lhe afetar, e certamente afetará também o seu ministério, o seu desempenho, o seu desenvolvimento, né? Eu diria de crescimento. Então, por isso que a gente tem que estar muito bem organizado espiritualmente para lidar com os problemas. E certamente, quando eu digo estar preparado espiritualmente, você deve ter em mente de que você tem que ter o Senhor. Deus tem que estar aí em sua vida. A Bíblia diz que um cordão de três dobras é mais forte. Então você precisa colocar Deus nesse negócio, envolver Ele na sua vida e na sua experiência, no seu ministério, para que você realmente se torne forte. Então veja aí alguns problemas que podem afetar o seu ministério. A morte inesperada de alguém muito querido. Como abala, né, isso? A gente olha para a Bíblia e vê Isaías se vendo também quando morreu o rei Urias. Ele se viu bastante abalado, mas aí ele teve uma experiência grandiosa com Deus. Ele entrou no templo, no santuário e viu a glória de Deus. Percebeu a presença visível de Deus tão grande que ele disse: ai de mim, vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Olha que visão gloriosa, né? De uma presença real ali na experiência do profeta Isaías, que fez com que ele então pudesse ser animado, né, para enfrentar essa morte inesperada do rei Urias. Então nós precisamos estar realmente preparados para situações desta natureza. Outra situação que abala muito
e às vezes abala o ministério de pessoas, né? Falando agora mais na ordem cristã, quando nasce uma criança com debilidades físicas ou mental, né? Por não estarmos prontos ou preparados para essa nova realidade, nós temos muita dificuldade mesmo para lidar com isso. Mas assim, a Bíblia diz que Deus não nos dá provas ou situações difíceis que a gente não tem a capacidade de caminhar com elas. Por isso eu digo ao seu coração, se essa é uma realidade que você está enfrentando, saiba que Deus tem lhe dado a condição, a inteligência, o discernimento, a capacidade espiritual para estar caminhando, né, em harmonia, em crescimento com essa situação nova que surgiu em sua experiência. Eu diria também que uma estafa profunda abala muito a nossa vida, né? Às vezes a gente inverte as coisas, a gente acha que trabalhar muito agradaremos a Deus. E aí, por fazer muito esforço, muito trabalho, às vezes nos sobrecarregamos tanto que acabamos por enfrentar uma estafa. E aí, diante disso, a gente não tem mais força, mais ânimo para fazer as coisas e começamos então a fazê-la mal, não fazê-la com a perfeição que fazíamos anteriormente. Então tudo isso começa a afetar o nosso ministério, a nossa vida, o nosso trabalho para Deus. E também isso afeta a sua vida profissional, tenho certeza, porque você tem que sim olhar, né, que o seu trabalho precisa ser uma bênção e não um enfado, uma atitude de cansaço. Você tem que fazer ele com prazer, para que você tenha o benefício dele na sua experiência, na sua vida profissional. Um grave acidente de automóvel, esse também às vezes é um problema. Às vezes esse grave acidente ceifou a vida de pessoas, né? Trouxe uma morte inesperada, por exemplo. Como lidar com essa realidade nova que surgiu na sua experiência? Saiba que isso pode acontecer a um cristão mais espiritual e mais dedicado ao reino de Deus possível. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de problema. Os problemas existem e algum deles vai lhe afetar algum dia. Uns mais do que outros. Mas você tem que estar, assim, eu volto a dizer, preparado para lidar com esses problemas, para que eles não venham lhe afetar tanto no seu ministério, nem na sua vida pessoal. Aí nós precisamos agora olhar um pouco quais são as causas desses problemas. São diversas, não é mesmo? Mas eu diria que alguns deles serão minha própria culpa. Alguns deles a gente chama de auto-impingidos, ou seja, produzidos pela nossa própria culpa. Eu diria quando, da ordem financeira, por exemplo, quando a gente mesmo cria essa dívida, fazendo empréstimos, né, da qual você não terá condições de dar conta, ou vamos utilizando demasiadamente o nosso cartão, sem perceber que estamos nos endividando mais do que podemos receber, e assim não teremos como suprir mesmo essa situação. Então esses são causas de alguns problemas que são gerados pela nossa própria culpa, porque foi você mesmo, pelas suas próprias mãos, que gerou o problema para você. Então, a causa de alguns deles vem por esse caminho. Você mesmo causou eles em sua vida. Alguns são resultados de ações de outras pessoas. Às vezes a gente se envolve em situações tentando ajudar pessoas da nossa família. Às vezes porque queremos fazer isso mesmo, mas não temos a tal condição, né, de fazê-lo. E aí você se envolve numa dívida, numa dificuldade, ou mesmo até no problema que essa pessoa da família estava envolvida e que não tinha nada a ver com você, mas que por você tentar ajudar, acaba envolvendo a sua pessoa também.
Então são resultados de ações de outras pessoas na sua própria experiência e vem aí uma causa de um problema que você trouxe para a sua vida e para a sua família também. Algumas são consequências do ministério que realizamos, né? E olhando para a ordem cristã. Às vezes dentro do ministério nós temos uma maneira de pensar a respeito desse ministério e não abrimos mão às vezes de ouvir outras pessoas. E aí temos problemas e temos que lidar com eles, né? São consequências do ministério que você está envolvido e por não estar sabendo administrar, gerir, né? Conduzir o seu ministério da melhor forma possível ou correta, você está tendo dificuldades, problemas que estão surgindo, problemas com outras pessoas do ministério, problemas com outro ministério da igreja, enfim, precisamos sim estar buscando em Deus a orientação. Alguns, eu digo, seriam ataques do inimigo à sua vida. Você já deve ter tido experiências assim. Depois, analisando o problema, você perceber que foi uma ação do inimigo contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra seus negócios. E foi um grave problema, porque naquele instante, talvez você não tenha tido a capacidade espiritual de identificar que era uma ação do inimigo contra a sua vida e um grave problema que isso veio a trazer. Então ele surgiu, era a causa dele, mas você não soube como lidar, né? Como reagir diante desta situação. E alguns, amados, vão parecer que não tem causa nem explicação, simplesmente estarão ali diante de nós, tá? Nesse primeiro momento, eu queria levá-los ao questionamento que fazemos muitas das vezes quando essa gama de problemas surge diante de nós. Então, alguns desses questionamentos são esses: como lidamos com esses problemas? Eles estão aí, eles aconteceram, eles surgiram. Então, como lidamos com ele? A próxima aula vai nos levar a começar a entender como vamos lidar com os problemas quando eles surgirem. Segunda pergunta, o segundo questionamento que geralmente fazemos diante dos problemas: como ter vitórias sobre eles? Também estaremos analisando esta caminhada com você no próximo encontro. Então, por isso, você não pode, não deve perder. E como ter paz em meio deles? Por que ter paz? Porque alguns desses problemas não lhe serão tirados. Paulo pediu uma vez para que ele fosse tirado um espinho na carne. Deus não tirou. Deus disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, muitas das vezes nós não vamos ter os nossos problemas tirados de nós. Nós vamos ter paz em meio a eles. Então, vamos lidar com eles, às vezes um longo tempo, até que ele seja tirado. Ou pode ser até que ele não seja tirado, como foi o caso do apóstolo, né? Então, portanto, algumas questões que nós fazemos precisam de respostas. E é isso que essa série vai lhe ajudar a compreender. Como lidamos com esses problemas, como ter vitórias sobre eles e como ter paz em meio deles. Há uma resposta, mas essa resposta, eu digo para você, ela precisa ser bíblica e prática, senão não terá nenhum valor para você, tá? Então, quais são as causas deles? Na próxima aula, então, nós estaremos vendo essa resposta bíblica e prática relacionado, então, aos problemas e como lidamos com ele, né? Os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Quero orar. Talvez eu mexi, foi mais com a sua mente, com o seu pensamento nesse dia de hoje de PGM, mas vá pensando a respeito
desses questionamentos que sempre nós fazemos e veremos então uma orientação bíblica e prática para a sua vida no próximo encontro. Querido Deus, nosso Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe ricamente a vida dos nossos irmãos, ajude eles a serem orientados, ó Deus, a buscar no Senhor a solução. No Senhor temos certeza de uma solução que é bíblica, que traz realmente resultados para todos os nossos problemas. Então eu quero pedir sabedoria a cada um de nós, para que nós possamos estar lidando com os nossos problemas e tendo a capacidade de olhar para o alto e ver a solução que vem do céu, vem de Deus para a nossa vida. Abençoa cada um dos nossos irmãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua participação conosco e convidar então você a estar junto conosco nesse próximo domingo, participando do nosso culto de adoração ao Senhor, crescendo por intermédio da palavra de Deus. Tenho certeza que a cada domingo que você se une à nossa igreja, tanto pela manhã em nosso culto matinal, como também em seguida a escola bíblica, onde a gente tem aprendido grandes verdades, da palavra de Deus. Estaremos falando sobre o livro de Eclesiastes nesse domingo, então você vai estar aprendendo grandes verdades a respeito dele, e estaremos também trabalhando a classe dos casais, jovens casados. Então participe conosco dessas duas classes, aprendendo a palavra de Deus. À noite estaremos dando início a uma nova série, conhecendo quem é Deus e como é Deus através do Evangelho de João. Então convido você também a estar conosco acompanhando essa série de mensagens de crescimento espiritual para a sua vida. Então siga aí conosco. Próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, culto de adoração às 9 horas da manhã, culto à noite às 18 horas. Estejamos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe e até próximo domingo.